como você consegue dividir sua carteira de investimentos para cripto e qual estratégia eu utilizo para essa divisão. Vamos começar porque vai ser bem rapidinho, poucos minutos aqui. A primeira coisa que eu tenho na minha carteira cripto é a base dela, ou seja, uma base bem sólida para ela conseguir resistir a períodos de crise ou de bear market, que a gente diz que quando as criptos estão caindo. Ou seja, eu coloco uma base com Bitcoin e Ethereum e representa em torno de uns 50%, coisa assim, de 50% a 60%. Varia bastante porque se o Bitcoin se desvaloriza e a Ethereum se desvaloriza, vai cair essa porcentagem, entendeu? Porque normalmente quando o Ethereum e a Bitcoin está se desvalorizando em período de alt-season, por exemplo, a galera está realizando lucro, está vendendo Bitcoin, vendendo Ethereum, vendendo essas cripto grandes e comprando altcoins. Daí as altcoins crescem, que é uma outra parcela da minha carteira de cripto, da minha exposição. Portanto, Bitcoin e Ethereum têm uma base mais sólida, 70%, 80% do Bitcoin em Bitcoin, dessa base sólida que eu estou dizendo. Ou seja, passando em números simples, em uma carteira de R$1.000, eu colocaria em torno de R$600 em Bitcoin e Ethereum. Aí seria R$400, R$500 em Bitcoin e R$100 em Ethereum. Aí sobraria R$400 desses 1.000. Esses R$400 eu alocaria no quê? Eu colocaria um pouco em caixa, que dependendo do mercado, como está ocorrendo, por exemplo, se estiver em bull market, em um período de halving ou pré-halving, que vai ter uma valorização tremenda do Bitcoin, eu acabo tendo um caixa menor para poder me beneficiar disso, comprar Bitcoin ou mesmo em out-season, comprar mais altcoins. Agora, se estiver em bear market, que é depois de uns 2 anos aí, no terceiro ano depois do halving, que daí vai ser lá para 2026, por aí, se a gente pega esse período, eu tenho uma exposição maior da minha base, então chega a 60% em Bitcoin, seria os R$600 da carteira de R$1.000 que eu falei para vocês, e o meu caixa aumenta para uns 25%. Antes, em bull market, quando está se valorizando as criptos, é em torno de 5%, enquanto que em bear market fica em torno de 25%, porque assim eu consigo utilizar melhor do caixa nesse período de queda, entendeu? Antes de começar o bear market, antes de começar esse período de queda das criptomoedas, eu já vou colocando em caixa, realizando um pouco do meu lucro, se necessário, tá? Porque normalmente eu nem preciso fazer isso. Por quê? Porque eu não costumo vender minhas criptomoedas. Então, como que eu realizo o meu lucro? Ou eu mesmo vendo em períodos que eu estou precisando, ou eu compro outros ativos para eu rebalancear minha carteira comprando, não vendendo, entendeu? Esse rebalanceio da carteira tem como ser realizado com compras ou com vendas. Imaginando de forma simples que você tem R$1.000 e você tem R$500 em Bitcoin e R$500 em Ethereum. Se o Bitcoin, você quer aumentar a sua exposição em Bitcoin, você tem como vender Bitcoin e comprar Ethereum, ou mesmo tem como você comprar Ethereum apenas. Porque daí automaticamente você vai ter mais Ethereum do que Bitcoin, entendeu? Porque antes você tinha Bitcoin e Ethereum, R$500 em cada um. Agora que você coloca R$100 em Ethereum, você vai ter R$600 em Ethereum e R$500 em Bitcoin. Então vai diminuir sua exposição em Bitcoin em relação àquilo que você tem de Ethereum. É isso que eu estou querendo dizer. Eu utilizo muito mais a estratégia de comprar cripto para rebalancear a carteira. Embora em certos momentos que está muito eufórico o mercado, eu possa sim vender um pouco para realizar o lucro, seja para custear alguma coisa ou comprar algum presente para minha mulher, coisa do tipo, entendeu? Aí sim eu acabo realizando lucro, mas nada porque eu não acredito mais no Bitcoin, eu não acredito mais na Ethereum, eu não acredito mais em tal cripto. Não, porque eu acho que tem fundamento até hoje e espero que no futuro também a gente se repita esse mesmo argumento, porque até o momento os fundamentos estão todos ok. Ou seja, se eu compro tijolo para construir minha casa por conta do tijolo ter certo material, ser resistente e funcionar daquela determinada forma e ser estético para nós, como a gente vê aí em várias paredes, inclusive essa daqui que vocês estão vendo, da mesma forma o Bitcoin serve para o seu patrimônio. Ele serve para você ter privacidade, para você ter um maior poder de compra, o benefício da desinflação, a parte dele se tornar cada vez mais escasso conforme passa cada 4 anos, a recompensa diminui dos seus mineradores. Essas são todas as variáveis para a gente se analisar, sem dizer outros tipos de usabilidade que o Bitcoin tem, inclusive em países aí que tem mais dificuldade para colocar contas bancárias de pessoas comuns, imigrantes, seja o que for, enquanto que no Bitcoin você não tem barreira nenhuma de gênero, não tem barreira de sexo, não tem barreira de pessoa, não tem barreira de etnia. O Bitcoin ele consegue se favorecer disso. Por isso mesmo que ele faz parte da nossa base sólida. Portanto, voltando aqui, seria de 40% a 60% de Bitcoin, em uma carteira de R$1.000, 500, R$600 aí
em Bitcoin ou Ethereum, R$ 500 em Bitcoin e R$ 100 em Ethereum. Aí o caixa meu seria de USDT ou USDT ou USDC, são dois criptodólares. Basicamente é uma stablecoin que se chama, que é quando você investe em uma cripto que tem lastreado nela dólares. Ela tem dólares de reserva. Então é como se você estivesse investindo em dólar, mas não tem aquele spread cambial, entendeu? Você não paga tanta taxa. É meio que direto o valor do câmbio que está sendo negociado voluntariamente pelos operadores do mercado. Aí está em torno de 5,40 atualmente, isso é um bom, é legal, por isso mesmo que fazer caixa hoje com dólares, nada que é recomendação, mas é o que eu estou tentando aproveitar, principalmente para quando o Bitcoin se desvalorizar, eu poder ter um caixa para comprar ele, entendeu? Em dólares. E então eu teria de 5 a 25% de caixa. Ou seja, uns R$ 50 dessa carteira de R$ 1.000, tá? No momento atual a gente está chegando em bear market, então eu teria uma porcentagem maior, dos R$ 1.000 talvez eu teria em torno de uns R$ 100, R$ 200, entendeu? Aí o resto da nossa carteira seria quanto? Sobrou mais ou menos uns R$ 200, esses R$ 200 eu colocaria um pouco em altcoin e um pouquinho também em renda passiva. O que seria essa renda passiva? Renda passiva staking ou mesmo criptos que conseguem te beneficiar através do DeFi. Exemplo disso é a própria pool de liquidez. É um conceito mais técnico, eu acredito que eu já fiz um vídeo aqui no perfil explicando um pouco sobre ela, mas é uma forma de você receber dinheiro sendo o banco das pessoas dentro do mercado cripto da blockchain. Por exemplo, se você quer hoje trocar os seus reais por dólares em um banco, precisam ter dólares depositados lá para você poder pegar. E uma outra pessoa, uma outra contraparte colocou lá. Vou dar um exemplo, eu e minha mulher. Minha mulher deixou dólares no banco. Eu quero trocar reais por dólares. Vamos dizer que eu não conheço minha mulher. Eu estou pegando os dólares dela e deixando reais lá. Entende? Enquanto que se ela quiser pegar os dólares dela, o banco vai ter que tirar de uma outra pessoa. E assim vice-versa. Mas, por ela estar deixando o dinheiro dela lá, o banco, basicamente, por estar fazendo esse processo, ele cobra uma taxinha, entendeu? Às vezes uma taxa inerente em custos aí de operações que você nem nota. Como um extrato, como um saque, como um consórcio, um empréstimo, um cartão de crédito, tem um custo. E esse custo dessa multa, ou mesmo das taxas que vão inerentes à operação, faz com que o banco ele consiga se remunerar por esse risco que ele está passando, de pegar o dinheiro de uma outra pessoa e trocar para você. No mercado de cripto, da blockchain, tem como você realizar o mesmo, mas tem como você fornecer essa moeda para a pessoa. Portanto, se uma pessoa quer trocar de Bitcoin para Ethereum ou de Ethereum para Bitcoin, tem como você deixar as duas moedas lá e quem quiser trocar, eles trocam com as suas moedas e você vira o banco daquela pessoa, entendeu? Você recebe uma taxa por estar emprestando Bitcoin e Ethereum para serem trocados. A pessoa tem Ethereum e quer trocar por Bitcoin, ela deixa os Ethereums no seu banquinho lá, na sua pool de liquidez, e pega Bitcoin. Ou mesmo o inverso. Se a pessoa quer pegar, por exemplo, Bitcoin, se ela quer pegar Ethereum e ela tem Bitcoin, ela coloca Bitcoin no seu banquinho lá na sua pool de liquidez e tira Ethereum, entendeu? Ela sempre vai deixar uma contraparte. E você faz esse papel de deixar as duas moedas para com que ela livre circule. É uma forma de você conseguir receber uma renda passiva com cripto. E tem muitas outras, tá? Que aí eu posso contemplar em um outro vídeo que não é o tópico aqui. E para finalizar nossa carteira, portanto, de R$ 1.000 seria R$ 500 em Bitcoin, R$ 100 em Ethereum, nossa base sólida, R$ 200 em USDT e USDC, R$ 100 em USDC e R$ 100 em USDT, que é nosso caixa. A gente colocaria em torno de uns R$ 100 na parte de renda passiva e os outros R$ 100 a gente colocaria em altcoins. Ou mesmo poderíamos colocar R$ 150 em renda passiva e R$ 50 em altcoins. Aí vai da sua preferência, mas normalmente a porcentagem menor de altcoins e renda passiva é bem inferior ao que a gente colocou na nossa base sólida, principalmente agora que estamos entrando em bear market, esse mercado de criptomoedas caindo, que em 2026 é o que a gente imagina que vai acontecer, né, com o Bitcoin. Pode ser que funcione de uma forma diferente, vamos ver. Porém, nos últimos ciclos de mercado que a gente viu a cada 4 anos, ocorreu uma grande queda do Bitcoin logo depois de 2 anos, 3 anos aí do halving. Vamos observar se vai ocorrer a mesma coisa. Se ocorrer, a gente tem essa vantagem. Se não ocorrer, a gente tem Bitcoin do mesmo jeito em carteira e a gente vai ganhar essa valorização. Agora, na questão de altcoins, desses últimos R$ 100 da carteira de R$ 1.000, que seria em torno de 10%, coisa assim, esses 10% em altcoins, quais altcoins eu escolheria? Principalmente aquelas que eu entendo. De nada adianta você investir em altcoins que você não entende. Que altcoins que hoje eu invisto e gosto bastante. Por exemplo, embora muita gente critique, eu tenho XRP, ela é centralizada e tudo mais, mas
eu tenho um pouco dela, porque eu acabo, a legislação, ela entende bastante do prospecto político e da parte de network que ela tem, sabe? É grande, embora tenha um risco inerente a ela, eu não gosto muito, mas eu tenho uma pequena posição nela. Eu tenho também em BNB, que daí é da Binance, também um pouquinho mais centralizada, mas a Solana, descentralizada, escalabilidade melhor. Também tem a questão da ADA, é uma outra cripto que eu tenho. A Chainlink, que é a antigona aí, e eu acredito que a galera que é mais dinossauro em cripto deve conhecer. Enfim, todas essas altcoins que aí eu posso fazer um vídeo mais específico para isso, se vocês quiserem, é só comentar aqui que eu faço. E a minha carteira ficaria com essa exposição, portanto, dos R$ 1.000, repetindo, 50%, 60% em base sólida, R$ 500 em Bitcoin e R$ 100 em Ethereum. Aí teria também em torno de R$ 200 em caixa no momento atual, se não seria menos, em momento de bull market, um pouco antes do bull market, um pouco antes do halving, ou pré-halving, eu compraria muito mais outras criptos e deixaria menos caixa, em torno de 5%, mas no momento atual R$ 200 e em R$ 100 o USDT e R$ 100 o USDC. Aí os outros R$ 100 eu colocaria em renda passiva, que daí poderia ser através de pools de liquidez, e os outros R$ 100 que sobraria dos 1.000, que seria 10%, coisa assim, ou 5% se você quiser ter mais exposição em renda passiva, aí você decide. Eu colocaria em outras criptos. No máximo 10, tá? No máximo 10 em carteira, porque quanto mais de 10, você começa a pulverizar muito sua rentabilidade, principalmente para você acompanhar no início, porque você já está tomando risco no mercado cripto. Aí você começa a comprar um monte de cripto que você não conhece, não é a mesma coisa que ações, não é a mesma coisa que fundos imobiliários, que quanto mais você tem, você acaba facilitando, né, na parte de não precisar acompanhar e o gestor está acompanhando por você. Cripto não tem tanta regulação, é um mercado novo, é desconhecido, portanto, você tem que investir naquilo que você conhece. Tenha no máximo 10, ou de 10 a 15, aí tá ótimo, para com que você consiga acompanhar de tempos em tempos, trimestral, mensal, seja como você decidir, porque cripto exige um acompanhamento maior, diferente do mercado tradicional, que a cada semestre ou ano você consegue acompanhar facilmente, tá bem? Tenha muito cuidado, cripto tem risco, saiba disso, mas também tem uma chance muito grande de ganhos. Isso que é bem legal. Se você tem qualquer dúvida e quer aprender a investir, principalmente em cripto, globalmente, no exterior, em dólar, seja o que for, na minha plataforma 7APCV, no link da bio, você consegue todo o passo a passo e como eu faço, compartilhando tela, mostrando eu comprando as criptos, como que eu compro, como que eu faço exatamente cada coisa para ganhar tanto a renda passiva em cripto, quanto também a valorização e diminuindo o risco ao máximo, escolhendo as 10, montando uma carteira junto com você, tá? Se você tem qualquer dúvida, clica no link da bio, plataforma 7APCV. Muito obrigado pela atenção, qualquer dúvida pode colocar de novo também nos comentários, que eu vou estar aqui para responder todas elas. Eu leio todas as mensagens de vocês, pode ficar tranquilo. Até a próxima, pessoal. Tenham um bom dia.